Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ana Carolina e hoje estaremos abordando o nosso podcast sobre o tema Tráfico Negreiro e Escravidão Negra na América Portuguesa, do século XVI ao século XVIII. Bom, vamos começar falando sobre como era a escravidão na África antes da chegada dos portugueses. A escravidão já era algo que acontecia desde muito antes da colonização da América Portuguesa. Ela era uma prática que vem desde o Egito Antigo até onde é possível ter a confirmação por registros. Alguns documentos até relatam que eram realizadas expedições militares a fim de obter escravos, e isso por volta de 2700 a.C. Até antes da chegada dos portugueses, a escravidão não era uma prática com o ideal de comércio. Os escravos geralmente obtidos para servirem como escravos domésticos. Estes eram obtidos por conquistas em guerras e sua função era direcionada aos trabalhos braçais. O que também diferencia esse modo antigo de escravidão era que os escravos ainda podiam se casar e obter terras. E quais eram as razões religiosas da escravidão negra? A escravidão já era algo próprio da Igreja Católica na época, tendo em vista que a Igreja possuía escravos em seus conventos e colégios. A escravidão era vista como uma forma de converter os africanos ao cristianismo, justificando a exploração com o argumento de salvar suas almas. Além disso, algumas religiões defendiam que a escravidão como uma necessidade econômica para a colônia. E a dupla função econômica da escravidão negra era a apropriação da força de trabalho dos escravos e seu valor como mercadoria, já que os escravos eram como moeda de troca, fazendo com que o século XV e XVI a venda de escravos era a principal economia do país. O tráfico negreiro foi a prática de transportar de forma forçada mais de 11 milhões de africanos para o continente europeu e americano, especialmente para as colônias da América, como o Brasil. Os africanos eram transportados em navios conhecidos como tumbeiros, embarcações que levavam entre 300 e 500 pessoas em condições extremamente desumanas. Durante o tempo nesse navio, os escravizados eram mantidos em porões superlotados, onde as condições de higiene eram precárias, a alimentação escassa e tinham um acesso limitável à água potável. O espaço apertado dificultava a respiração e facilitava a propagação de doenças, como o escorbuto e outras doenças graves, como varíola e sarampo. A quantidade de mortos a bordo era alta, resultando em uma tragédia humanitária silenciosa. No período colonial, o cultivo de cana-de-açúcar e a produção de açúcar foram atividades econômicas fundamentais no Brasil, juntamente com a extração de minérios, mais especificamente do ouro. Como essa situação impulsionou a escravização de povos africanos, já que a população indígena foi dizimada por doenças e violência. Os africanos foram forçados a trabalhar nas minas, enfrentando condições muito difíceis e altas taxas de mortalidade. A escravidão no sistema colonial português inicialmente não estava vinculada à raça, mas com o tempo a maioria dos escravizados passou a ser africano e a distinção racial se intensificou. Isso contribuiu para a criação de uma hierarquia racial que associava os africanos à escravidão, legitimizada pelas teorias racistas. Diferente da escravidão de algumas sociedades africanas, onde se eram escravizadas pessoas que não pagavam dívidas e por meio de guerras, e que poderiam ter um certo grau de autonomia, podendo até se casar. É triste, pô. E, aliás, falando sobre o mercado de escravos na América Portuguesa, que funcionava de uma forma onde as colônias portuguesas na África negociavam com traficantes negros capturados de guerras tribais em troca de produtos como fumo, aguardente, etc. E a venda dos escravizados era feita em praça pública, por leilões. E transações comerciais também eram muito comuns, desumanizando e objetificando inúmeros homens e mulheres. E por conta de vários maltratos, a relação que a escravidão tinha era de total violência e de brutalidade. E de acordo com a escritora Grada Quilomba, no livro Memória da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, a colonização é representada por uma máscara que simboliza políticas sádicas de conquista e dominação, com regimes brutais de silenciamento dos negros, e por esse motivo existia muita resistência por parte dos que foram sequestrados. Muitos utilizavam o suicídio em situações extremas como resistência, para demonstrar que muitos preferiam morrer do que ser escravizados. Já outros tentavam envenenar o senhor de engenho, matá-lo enquanto ele dormia, negar o trabalho e a ordem do colonizador. E também outro símbolo de resistência muito forte era a fuga para quilombos. E falando em quilombos, um dos maiores quilombos do Brasil foi Palmares,
um quilombo formado por mocambos, onde algumas pesquisas indicam haviam cerca de 20 mil habitantes, e sendo formado por mocambos chamados Aqualtone, Acotirene, Andalactuche e Cerca do Macaco, onde habitava uma das figuras mais importantes da resistência à escravidão, Zumbi dos Palmares. Foi líder do quilombo e lutou diversas vezes contra invasões holandesas e portuguesas, vencendo as batalhas contra os holandeses. Porém, as invasões portuguesas conseguiram destruir o quilombo em 1694 e feriram o Zumbi. Mas ele acabou conseguindo fugir, e depois de muito tempo teve seu esconderijo denunciado por seu companheiro Antônio Soares, que foi capturado e torturado, possibilitando assim uma emboscada, onde Zumbi acabou sendo assassinado no dia 20 de novembro de 1695. Então, para conseguir dar uma boa base sobre como era a vida dos escravos na América Portuguesa, eu vou começar falando sobre onde eles vieram e seus grupos étnicos. Basicamente, os grupos étnicos são os bantus e os sudaneses. Os sudaneses vieram de Nigéria e Daomé, e os bantus vieram da Angola e Moçambique. Para dar uma melhor explicação, vou falar sobre dois grupos que trabalhavam na mina e no engenho. Os que trabalhavam nas minas tinham um trabalho mais árduo e exaustivo, por conta que ele era dividido em três partes: a parte extrativa, o extrativismo do ouro no caso, o transporte do ouro e também a construção de pontes e edifícios. Por que as minas eram vistas como um trabalho mais exaustivo e perigoso? Por conta da exposição extrema a doenças, a temperaturas baixas, ao risco eterno de ser soterrado e também a pouca alimentação. Por conta que a alimentação deles era mais precária do que de outros negros, por conta que na mina era um local de difícil acesso. Então eles tinham acesso principalmente a só farinha de mandioca e feijão. Já os negros que trabalhavam nos engenhos também tinham uma vida extremamente difícil, principalmente quando chegava perto da época de colheita de cana. Por conta que, além de ter que cuidar da terra que era alugada e pagar por ela, eles tinham que doar metade da sua colheita para os seus senhores, além de que tinham que fazer faxina, cuidar da cozinha e cuidar da criação dos filhos dos seus senhores. E também, além de ter que cuidar de tudo isso, precisavam moer a cana e fazer aguardente. E se eles não alcançassem tal quantidade lucrativa nos engenhos, sua dívida só aumentava, por conta que a vida nos engenhos era extremamente árdua e não lucrava muito, porque o seu principal item de venda era aguardente, que não era tão vendida na época.